Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dando sequência aqui a nossa série de mensagens, Milagres de Jesus. Diz assim, a partir do verso 22, vamos ler até o 30, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada toda a multidão dizia: Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulso os demônios por meio de Belzebu, por quem vossos seguidores o expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, e obrigado por estar aqui conosco. Nesse instante que temos lido a Tua palavra e nela vamos meditar, pedimos ao Teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento e por meio da Tua palavra quebrante o nosso coração, a fim de que possamos viver em conformidade com o que ela nos diz e assim possamos agradar ao Senhor e glorificar o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu creio que todos já devem ter ouvido alguma história, sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que perderam algum dos seus sentidos, audição, visão, paladar, o olfato ou o tato. Acho que todo mundo já ouviu, ou já viu, ou até mesmo possa conhecer alguém que não tenha um desses sentidos, falando especificamente da audição e da visão, pessoas que perderam ou que não têm um desses sentidos, a audição ou a visão, acaba desenvolvendo ou ampliando os outros sentidos. Uma pessoa, por exemplo, que não tem a visão, ela normalmente tem o seu sentido da audição mais aguçado, Ela consegue perceber melhor o que acontece ao seu redor, porque o sentido da audição se desenvolve melhor, inclusive para que ela possa viver no mundo dentro da mais possível normalidade, e até mesmo interagir com o mundo, A causa da perda de algum sentido podem ser várias, Pode ser, uma pessoa pode ter perdido a audição ou a visão de nascença, por uma questão genética, por uma doença, ou até mesmo pode ter sofrido um acidente, e sofreu um acidente e aí bateu o ouvido, o tímpano estourou e a pessoa ficou surda, Ou uma faísca, entra nos olhos e a pessoa perde a visão, Mas a questão é que pessoas que têm esse tipo de debilidade, vamos dizer assim, ela acaba se adaptando ao mundo em conformidade com aquilo que ela tem falta, Então ela vai, de fato, desenvolvendo essas habilidades, que o ajudam a viver o mais interativamente possível com este mundo. A história diz, de um grande músico, Beethoven, que, por sinal, foi um gênio,
A história diz que Beethoven ele já estava surdo, né, quando compôs a Sinfonia de número 9, que, a propósito, é uma das sinfonias mais belas, né, compostas por uma pessoa, né, na história da humanidade. Se você nunca ouviu a 9ª Sinfonia de Beethoven, eu convido você a ouvir. Ela é belíssima. E diz a história que Beethoven já estava completamente surdo quando a compôs. Claro que ele era um gênio, ele foi perdendo, no final da sua vida, ele foi perdendo a audição, e a sua genialidade era tão grande que, na realidade, ele não ouvia fisicamente, mas ele ouvia, né, na sua mente as notas e as harmonias e tudo aquilo que ele compôs ali. Realmente é surpreendente e é maravilhoso, né, poder ouvir a 9ª Sinfonia e saber que ele compôs fez essa composição quando estava completamente surdo. No nosso texto aqui fala de um milagre que Jesus realizou em favor de um homem cego e surdo. Até mesmo antes da gente falar propriamente desse milagre, talvez não, é extremamente importante a gente observar o contexto, né, em que envolveu esse milagre. Há pouco nós estávamos na nossa EBD, né, e o Samuel falava da importância de nós observarmos o contexto do texto que nós estamos lendo, porque isso muda completamente a nossa perspectiva daquele texto. E o contexto que diz respeito a esse milagre, né, se a gente observar esse capítulo inteiro de Mateus, ele vai relatar o conflito que estava acontecendo, né, entre os fariseus e Jesus. E Mateus ele vai contrapondo, né, o senhorio de Jesus com a hipocrisia e a falsidade religiosa dos fariseus. Por exemplo, do verso 1 ao verso 8, Mateus mostra, né, ali Jesus se apresentando como sendo maior que o sábado. Nos versos 9 a 21, né, aqui do capítulo 12, Mateus mostra a superioridade e o senhorio, né, de Jesus, quando também no sábado e na sinagoga dos fariseus, né, dos escribas, né, ele cura um homem com a mão atrofiada. Então, Mateus mostra a superioridade de Jesus e o senhorio de Jesus em relação à doença, por exemplo, né, e também em relação ao sábado. No verso 14, os fariseus, eles, diante de tudo isso, eles ficam furiosos, né, com Jesus e conspiram matar Jesus. Porque Jesus estava ali revelando a hipocrisia deles, estava ali revelando como eles eram de fato falsos, como eles eram presunçosos, mas acima de tudo, Jesus estava se mostrando ali como verdadeiro Filho de Deus. O Filho do homem que haveria de vir. E os fariseus ali estavam vendo Jesus como um herege, né? Além de Jesus estar desafiando ali a reputação, né, dos fariseus, eles estavam vendo Jesus como um herege, né? E diante de tudo isso, né, aqui no verso 14, Jesus ele sai dali, porque os fariseus realmente estavam prontos para matar ali, né, Jesus. Eles estavam conspirando ali para matar Jesus. Então Jesus sai dali, mas Jesus sai dali e continua curando, né? Você pode ler o texto, esse capítulo inteiro novamente, e você vai ver que Jesus continua curando e continua libertando a todas as pessoas que chegavam até Ele. Todos que chegavam até Ele, Jesus curava e libertava. E aí então a gente chega no nosso texto aqui, né, a partir do verso 22, que diz, né, que trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e Jesus cura este cego e mudo de modo que ele passa a falar e a ver. Então, quando a gente chega nesse texto, aqui no nosso texto, né, Jesus recebe, ou
de fato ele recebe, né? Porque trazem ele, Jesus não o rejeita, né? E Jesus recebe esse endemoniado cego e mudo. E é interessante porque o texto não fala nada sobre esse homem. O texto não fala quem ele é. O texto não fala claramente há quanto tempo ele estava nessa condição. Então, aquilo que eu estava falando ali na introdução, né, das causas de uma enfermidade ou de alguém ter perdido algum dos seus sentidos, nesse momento não fica claro aqui, né, por que ele estava cego e por que ele estava mudo. O que fica evidente é que a causa dessa cegueira e dessa mudez, não sei se a gente pode falar mudez, né? O fato dele estar mudo, né? Não era de nascença e nem era resultado de um acidente ou alguma doença que o deixou nessa condição. A gente vê isso, por quê? Porque quando Jesus, o texto diz claramente que Jesus expulsa um demônio dele. Então não era algo que ele nasceu assim. Ele não nasceu endemoniado. Não, uma criança não nasce endemoniada. Apesar de alguns pais erroneamente falarem, né, e alguns infelizmente xingam seus filhos de esse demônio, esse capetinha, né? Não faça isso, não fale isso de nenhuma criança. Não fale isso dos seus filhos e não fale isso de nenhuma criança. Porque nenhuma criança nasce endemoniada. Todas as crianças nascem debaixo do amor de Deus. E elas nascem por causa de uma permissão de Deus. Então, nunca xingue uma criança. Sempre abençoe uma criança. Jesus foi muito claro: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, nós vemos no texto aqui que não era de nascença, mas esse homem estava endemoniado, né? E antes de a gente continuar aqui a falar sobre essa questão, eu quero pensar, bem brevemente, como deve ter sido a vida desse homem. Porque esse problema dele estar cego e mudo, certamente afetou a vida dele de uma forma muito ampla. E pelo menos, vamos pensar, ele era cego, então ele não conseguia ou deixou de ver as coisas, inclusive as coisas belas que haviam sido criadas por Deus. Ele era mudo, ele não conseguia se expressar. E ainda por cima ele estava possuído por um espírito maligno. E esta era a causa dele estar cego e mudo. Havia um espírito maligno que o deixou cego e o deixou mudo. Então, pense na vida social, pense na vida econômica, pense na vida familiar deste homem. Mas ainda assim, olha que coisa sensacional. Ele tinha amigos que o levaram até Jesus. Ele tinha pessoas que o amavam, mesmo ele estando nessa condição de vida geral tão difícil, tão deplorável até, ele tinha pessoas perto dele que o amavam. E essas pessoas o amavam de uma forma tão profunda que o levaram até Jesus, porque eles sabiam que somente Jesus poderia resolver a causa deles, a causa deste homem. Talvez eles não sabiam que, o texto não diz se essas pessoas que levaram esse homem até Jesus, o texto não diz que eles tinham ideia que ele estava endemoniado. Eles claramente sabiam que ele não podia falar e não podia ver, e ele sofria por causa disso. Mas a questão principal é que eles sabiam que somente Jesus poderia resolver a situação dele. Somente Jesus poderia curá-lo. Talvez até eles já tivessem tentado algumas outras alternativas. E nada deu certo. E Jesus não foi a última alternativa. É que Jesus estava com o seu ministério ativo e estava passando por ali. E então eles falaram, vamos levá-lo até Jesus. E o levaram até Jesus. E isso já nos traz um alerta de que pessoas ao nosso derredor, pessoas do nosso convívio, primeiro precisam ser amadas por nós. Nós precisamos amar as pessoas. E precisamos
ter essa consciência de que a única solução para a vida delas, não importa qual seja a deficiência, pode ser física, pode ser moral, pode ser certamente espiritual, mas não importa qual é a situação que ela esteja, a única pessoa que de fato pode curar o coração de alguém é Jesus. E nós temos que levar essa pessoa até Jesus. E como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós estamos não somente apresentando o Evangelho para ela, mas estamos trazendo ela até Jesus. Para que ela possa ser curada, para que ela possa ser liberta, para que ela possa entender a condição em que ela está e a condição em que Jesus pode deixá-la. Mas esse homem então, ele sofria por ser cego, mudo e por estar possuído por um espírito maligno. E Jesus então realiza um milagre, expulsa o demônio desse homem, e esse homem milagrosamente torna a ver e torna a falar. E qual é a natureza de um milagre? A natureza de um milagre está primeiro na constatação da total incapacidade humana de intervir em uma situação a ponto de mudar favoravelmente essa situação. Quando nós observamos, que não há nada que o homem possa fazer para mudar uma situação e somente Deus pode fazer, e Deus faz, então nós constatamos que ali foi realizado um milagre. Quando somente Deus pode fazer o que Ele faz. Quando somente Deus pode libertar, como Ele liberta. Quando somente Deus pode salvar por meio de Cristo, como Ele salva. Quando somente Deus pode tirar as escamas dos olhos de alguém, como Ele faz. A natureza de milagre está nesta constatação da total incapacidade humana de intervir em uma situação a ponto de mudar essa situação favoravelmente, e nós percebemos que Deus age dessa forma, mudando a situação e a vida de alguém. E foi justamente isso que Jesus fez. Jesus libertou este homem desse espírito, e o homem passou a ver e a falar normalmente. Mais uma vez, o texto deixa claro que Jesus, ele se mostra, dentro de todo o contexto que nós estamos vendo, que eu falei rapidamente aqui desde do verso 1, fica claro nesse texto a superioridade e a autoridade que Jesus tem sobre todas as forças espirituais do mal. Fica muito claro como Jesus é superior a todos os demônios, como Jesus é superior a todo tipo de enfermidade, como Jesus é superior a todo tipo de questão que possa causar ou originar algum problema, seja espiritual, seja natural, seja físico, seja emocional. Jesus é superior a tudo. Jesus, Ele está acima de todos. Jesus, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E somente Jesus pode libertar, e fica claro aqui como Jesus é superior, como a autoridade de Jesus é acima de todas as coisas, como Paulo fala lá em Efésios, que Deus o colocou assentado no mais alto e sublime trono, e não há outro nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não há outro nome mais poderoso do que Jesus. E por isso nós vemos aqui esta ação de Jesus libertando este homem e trazendo sobre ele verdadeira libertação, porque só Jesus pode libertar. Amém? Amém? Então o texto deixa claro a superioridade de Jesus sobre todas as forças do mal, sobre todos os demônios, e como Ele é superior a tudo e a todas as coisas. O verso 23, também é maravilhoso, porque diz assim, que toda aquela multidão que estava ali, o texto fala, e espantada toda a multidão dizia, será este o filho de Davi? Será este o filho de Davi? Agora, por que essa multidão fica espantada com esse milagre? Porque eles estavam diante de Jesus,
que realizou aquele milagre e todos os outros milagres que nós vemos no texto ali de Mateus, a partir do verso 1, né, de Mateus 12. E o espanto deles será que esse realmente é o Messias de quem nós estamos esperando? A quem nós estamos esperando? A quem todo o povo de Israel estava esperando? Será que estamos diante do Messias? Não foi um espanto assim, não foi uma pergunta como quem estava debochando. Não, eles estavam maravilhados, falando: será que estamos diante do Messias? Será que estamos vivendo o tempo que o Messias veio? Você pode perceber isso? Que era um espanto, no sentido de que eles estavam ali cogitando: olha, acho que nós estamos diante do Messias. Acho que o tempo que foi profetizado lá no Antigo Testamento, né, ou como nós vimos hoje na EBD, né, o Primeiro Testamento, eu acho que nós estamos diante dele. Será que é ele? Será que é ele? Se é o Messias, então todas aquelas promessas vão se cumprir, e já estão se cumprindo. E olha o que ele está fazendo, olha como ele está curando, olha como ele está libertando, olha como ele está fazendo maravilhas diante dos nossos olhos. Será que estamos diante do Messias? Será que estamos diante daquele que foi prometido? Era esse o espanto daquela multidão. Era isso que o Messias, que aquela multidão estava olhando e pensando. E essa multidão espantada ali com esse milagre, né, nesse questionamento, eles levantam uma dúvida que eu vou chamar aqui de dúvida plausível. Eles levantam uma dúvida que eu vou chamar de dúvida plausível. Esse é um termo jurídico, né, que acontece normalmente nas disputas nos tribunais, né? Dúvida plausível, né? O que é plausível? Plausível significa algo que apresenta todas as evidências da verdade, algo que parece não contrariar a verdade, e por causa disso pode ser aceito. Vou repetir: plausível significa algo que apresenta todas as evidências da verdade, algo que parece não contrariar a verdade, e que por causa disso deve ser aceita. Esse era o cerne do questionamento do povo. Eles estavam olhando para Jesus, estavam olhando para aquele que, diante dos relatos proféticos, tudo parecia se encaixar, e eles estavam dizendo: opa, peraí, todas as evidências relacionadas a este homem que está diante de nós, primeiro, não contraria a verdade. Tudo o que ele está fazendo não só parece ser verdade, mas corrobora e fortalece a verdade que nós conhecemos das Escrituras. Então, de fato, nós devemos aceitar esse homem como sendo o Messias. De fato, esse que está realizando todas essas coisas deve ser o Messias mesmo, porque ele não contraria nada do que as Escrituras dizem a respeito de quem é o Messias. Esse era o questionamento do povo. Era isso que o povo estava dizendo quando disse: será este o filho de Davi? No meio jurídico também é usado um outro termo chamado dúvida razoável. O que é a dúvida razoável? Dúvida razoável significa que as provas, aí numa disputa jurídica nós temos o réu e temos os promotores, né? Aqueles que são o acusador. Aquele que acusa e aquele que está sendo acusado. Dúvida razoável normalmente é levantado por quem está acusando, né? E dúvida razoável significa que as provas apresentadas e os argumentos apresentados pela acusação devem superar todas as dúvidas de inocência para estabelecer a culpa do réu tão claramente que devem ser aceitos como fatos por qualquer pessoa racional. Vou explicar.
Quando a acusação apresenta lá suas provas, então, as provas que ele apresenta, que a acusação apresenta, ela tenta provar que essas provas destroem toda a presunção de inocência do réu. E era justamente isso que os fariseus estavam tentando fazer. Eles estavam tentando apresentar provas de que aquele homem, Jesus, que o povo estava vendo como sendo o Messias, eles estavam tentando provar que ele não era o Messias. Isso que os fariseus estavam tentando fazer naquele momento. O povo olhava para Jesus e encontrava todas as provas de que ele era o Messias que haveria de vir. Os fariseus levantavam dúvidas sobre a divindade de Jesus, mas essas dúvidas não conseguiam superar as evidências da verdade de quem era Jesus. As dúvidas que os fariseus levantavam não eram suficientes para superar a verdade dos ensinos de Jesus. Não eram suficientes para superar as ações que Jesus estava realizando ali. Tudo em Jesus, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus fazia, tudo nele dizia: esse é o Messias que haveria de vir. Esse é o Messias que haveria de vir. Tudo, absolutamente tudo dizia isso. E os fariseus estavam enfurecidos, porque eles não conseguiam, e não só não conseguiam, como não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Por isso no verso 24, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Os fariseus, mais uma vez, como eu disse, eles tomados de inveja, e tendo a sua hipocrisia exposta por Jesus, eles tentavam apresentar então as provas de que Jesus era um herege, era um falso mestre, era um falso profeta, e não tinha nada que o qualificasse como filho de Davi. Notem que nesse texto, a partir do verso 22, os fariseus não negam o milagre que Jesus realizou. Mas o que eles fazem? Eles atribuem o milagre que Jesus realizou a quem? Ao Beelzebu, ao diabo, a Satanás. Essa era a única alternativa que eles tinham, porque eles não podiam dizer que aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava ensinando e aquilo que Jesus estava fazendo era mentira. Eles não tinham como negar isso. Mas a única forma que eles tinham como contrariar Jesus e colocar o povo contra Jesus era dizendo que ele expulsava como sendo o chefe dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus, o próprio Jesus, era Satanás. Jesus, então, o que ele faz? No verso 25 ao 27, ele mostra, vou ler aqui. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? Aí ele fala de si: se expulso os demônios por Beelzebu, por quem vossos seguidores o expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Então, diante dessas acusações dos fariseus, e essas apresentações de falsas provas, Jesus, ele se levanta, não para se defender. Jesus não se levanta para se defender. Jesus, ele se levanta para demonstrar a incoerência dos argumentos que os fariseus estavam apresentando. Marcos capítulo 3, verso 22, inclui ainda os escribas, Então não eram só os fariseus, eram os doutores da lei, estavam ali junto, tentando mostrar para o povo que Jesus não era quem estava dizendo ser, mas pelo contrário, era o chefe dos demônios, Então Jesus, com isso, ele demonstra a incoerência de tudo aquilo que eles estavam apresentando, mostrando que era impossível, ou não há como subsistir uma casa dividida contra si mesmo. E ainda Jesus fala assim: se eu expulso então pelo chefe dos demônios, então como que os seus discípulos, os seus filhos, aqueles que seguem vocês, fazem? Porque eles também expulsam demônios.
Não era uma prática somente de Jesus ali, expulsar demônios. Os discípulos, né, dos fariseus também faziam isso. Não com a mesma autoridade, não com a mesma eficácia. Mas eles também oravam para que espíritos malignos fossem expulsos da vida das pessoas. Jesus mostra claramente que uma casa dividida contra si mesma não consegue permanecer firme. Não, uma casa dividida contra si mesma não provê sustento, nem segurança. Não consegue fornecer alegria. Uma casa dividida contra si mesma é tanta confusão, né? Vamos pensar de forma natural, né? Uma família onde só tem briga, uma família onde só tem confusão. Não tem alegria ali. As pessoas não têm nem prazer de voltar para casa, preferem ficar trabalhando 48 horas, mas não quer voltar para casa. Porque a casa é uma confusão, a casa não traz paz, a casa não traz alegria. Mas Jesus não está falando somente da nossa casa natural, do nosso convívio social natural. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando de coisas que estão além da nossa vida comum. Se não há consenso no mundo espiritual, então a coisa está muito pior do que a gente pode imaginar. E Satanás não pode ser eficaz no seu projeto de destruição de vidas se ele for dividido contra si mesmo. É isso que Jesus está falando. Ele vira para os fariseus e fala assim: não tem nenhum sentido, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Não faz sentido isso. Outra coisa que é importante a gente destacar aqui nesse trecho que Jesus fala sobre a casa dividida contra si mesma, é que de algumas décadas para cá, talvez nesse último século, né, desde do século 20 aí, mas o que a gente vê? A gente vê um empenho de se fazer desacreditar da existência do diabo. Quando as pessoas não acreditam na existência do diabo, as pessoas se tornam mais vulneráveis às suas ações. Eu não quero aqui, e você vai entender por que eu estou dizendo isso, eu não quero aqui que a gente fique como alguns, né, que só prestam atenção que vê o diabo em tudo, né? Tem gente que vê o diabo em tudo, né? O sol mudou de posição, a sombra andou, é o diabo, né? A pessoa está lá olhando para o celular, bate a cabeça no poste, o diabo se levantou contra mim. A pessoa vê o diabo em tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas o que a gente não pode negligenciar é a existência do diabo. Ele existe, né? E perceba aqui que nesse texto Jesus não nega a existência do diabo, nem a sua atuação no mundo. E a gente também não pode ignorar a existência do diabo, a gente não pode ignorar a existência de anjos, a gente não pode ignorar a existência de demônios, a existência principalmente de dois reinos que estão atuantes e em conflito nesse mundo. O diabo existe, o diabo é organizado, o diabo tem um certo poder, o diabo não tem chifre, ele não tem um tridente, Satanás não tem um tridente, ele também não está vestido de vermelho, tá? E nós não podemos ignorar isso. A gente não pode ignorar essa existência. Mas, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que Jesus, que habita em nós, Ele é muito mais poderoso que o inferno. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo existe, mas o que está em nós é muito maior do que ele. O diabo tem um certo poder limitado, mas aquele que habita em nós tem um poder ilimitado. O diabo tem alguma autoridade? Tem. Mas aquele que habita em nós tem uma autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade, como eu citei aqui de Efésios.
Não existe poder maior do que o nome de Jesus. E Jesus disse o seguinte: vocês que são o meu povo, vocês que são a minha igreja, vocês podem orar em meu nome. Se não existe nome com maior autoridade em toda a existência humana, em toda a existência do universo e de tudo aquilo que foi criado, olha o privilégio que Ele nos deu de orarmos em seu nome. Você pode perceber isso? Quando você ora em nome de Jesus, não há nada que seja mais poderoso e que tenha mais autoridade do que esse nome. É por meio desse nome que todos são salvos. Todos aqueles que nele creem podem ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço, não é porque você ora muito, não é porque você lê a Bíblia inteira todo dia. Não é por causa disso, mas é por causa do que Ele fez lá na cruz do Calvário. É por causa do seu poder, da autoridade do seu nome. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Como a canção que a gente canta às vezes, né? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais alto, nome mais lindo, é o nome de Jesus. Por esse nome, mortos são ressuscitados. Aqueles que estão mortos espiritualmente são ressuscitados sim. Aquele que estava na sarjeta é levantado por causa do nome de Jesus. Nós temos que ter essa realidade muito viva diante de nós. Eu disse há pouco que existem dois reinos atuantes neste mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. A Bíblia fala que esse mundo, o sistema de vida desse mundo jaz no maligno, está enterrado no maligno. E a gente também não pode ignorar isso. O nosso arbítrio, está sujeito ou a um reino ou a outro reino. Nós somos escravos e servos ou de um reino ou de outro reino. Ou do reino de Deus ou do reino de Satanás. Nós tomamos as nossas decisões, olha só isso, presta atenção nisso. Você toma as suas decisões influenciado ou pelo reino de Deus ou pelo reino de Satanás. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro reino, não tem o seu reino. O reino de Deus, o reino de Satanás, não, eu tenho o meu reino. Eu tomo as minhas decisões porque aqui esse reino é meu. Eu é que domino. Minha vida quem manda sou eu. Você nunca manda na sua vida. Quando você é criança, os pais mandam em você. Aí você fica adolescente, fica jovem. Não, vou casar porque daí eu vou ficar livre. Se é homem, você tem que dar satisfação para sua mulher. Se é mulher, você tem que dar satisfação para o seu marido. Aí você tem filhos. Não, agora eu vou ter filho, eu vou mandar nos meus filhos. Até certo ponto você manda, mas depois de um tempo, você também tem que dar satisfação para os seus filhos. Ô pai, onde você está? Você vai chegar tarde? O que você vai fazer? O que você vai fazer hoje? Aí quando você ficar velho, então, aí que você não tem mais. Aí é filho mandando, é neto mandando, é o vizinho mandando, é todo mundo mandando. Você tem que dar satisfação para todo mundo. Não é verdade? A gente nunca está livre. Um pastor já falecido, contemporâneo nosso aqui, mas já falecido, ele disse o seguinte: Satanás tem duas maneiras de atingir o povo de Deus. A mais inteligente delas é convencer-nos de que ele não existe. Quem falou isso foi R.C. Sproul. E ele continua: quando consegue fazer isso, ou seja, quando ele consegue convencer que ele não existe, nos convencer de que ele não existe, nós baixamos a guarda contra seus ataques. Ninguém resiste a algo em que não acredita. Porém, se o diabo não consegue nos pegar dessa forma, ele tenta nos deixar muito preocupados com ele, a ponto de o exaltarmos ao nível de Deus e, por consequência, igualarmos os seus poderes aos poderes de Deus. Quando isso acontece, nós começamos a enxergar demônios em todos os cantos.
Percebe os extremos? Se o diabo consegue nos convencer de que ele não existe, a gente baixa a guarda e ele nos ataca e a gente está vulnerável de todas as formas. Se ele não consegue nos convencer de que ele não existe, o que ele faz? Ele tenta nos convencer de que tudo é resultado dele. Então as pessoas começam a ver ele em todo canto, como eu disse há pouco. Você está lá na sua sala assistindo televisão, por alguma razão a vassoura cai na cozinha, ai, o demônio. Passa um gato na sua janela, ai, é uma assombração, é o demônio. Pessoas que não conseguem ver a ação de Deus em nada, mas atribuem tudo ao diabo. Percebe a ligação do que isso significa em relação ao que os fariseus estavam fazendo com Jesus? Eles estavam atribuindo aquilo que Jesus estava fazendo a Satanás. Eles não conseguiam ver Deus nas ações de Jesus. Eles não conseguiam ver Deus nos ensinos de Jesus. Eles não conseguiam ver Deus em tudo aquilo que Jesus fazia. Ou não queriam, né? Estavam tentando convencer o povo de que, de fato, era por Satanás que Jesus expulsava demônios. Mas Jesus usa, nesse trecho que nós estamos vendo agora, Jesus usa o argumento dos próprios fariseus para demonstrar a incoerência do que eles estavam falando, né? E o mundo faz a mesma coisa. O mundo usa argumentos ou apresenta argumentos contra Jesus e contra o cristianismo, mas todos esses argumentos são igualmente insustentáveis quando comparados à palavra de Deus e quando comparados àquilo que de fato Jesus tem feito nos dias de hoje e até hoje. O verso 27 deixa isso muito claro, né? Que o argumento, Jesus mostrando que o argumento dos fariseus era muito mais incoerente. Os dos fariseus também expulsavam demônios. Aí chegamos no verso 28. Né? Verso 28 diz: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Há pouco nós estávamos na EBD e o Samuel falou acerca do quiasma, né? O nosso esse verso 28 aqui a gente pode considerar como quiasma, ou seja, o verso central que vai ligar tanto aquilo que está acontecendo antes como o que acontece depois. Jesus diz claramente aqui, contrapondo os argumentos dos fariseus e dos escribas, ele diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Jesus então apresenta a prova concreta e definitiva que derrubou de uma vez por todas todo e qualquer argumento contrário à sua divindade, ao seu poder, à sua autoridade. Ele mostra que as suas ações não têm origem na vontade humana e nem ocorrem por meios naturais, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. A sua autoridade e poder são operados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus mostra, diferente das expulsões, né, dos seguidores dos fariseus, ele mostra a sua autoridade que vai além dos resultados deste mundo. Em terceiro lugar, Jesus mostra que a sua autoridade e superioridade sobre os espíritos malignos significa que o reino de Deus chegou a nós. E se o reino de Deus chegou a nós, o reino das trevas não tem mais lugar ou autoridade sobre nós e o diabo não pode mais nos governar. Se o reino de Deus chegou até nós, não somos mais escravos do pecado. Se o reino de Deus chegou até nós, então nós podemos experimentar curas, podemos experimentar milagres. Se o reino de Deus chegou até nós, nós não precisamos mais andar ansiosos por coisa alguma. Como o próprio Jesus diz lá em Mateus 5,33, se o reino de Deus chegou até nós, significa que nós estamos justificados por meio de Cristo. Estamos em paz com Deus, temos alegria no Espírito Santo. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, verso 17. Se o reino de Deus chegou até nós, significa que em Jesus temos a garantia de que em breve nós vamos desfrutar plenamente desse reino que Ele inaugurou.
Você pode perceber isso? O que Jesus está dizendo? Que o reino chegou até nós. Ele está dizendo que nós estamos livres. Ele está dizendo que nós não somos mais escravos do pecado. Ele está dizendo que o diabo não tem mais poder de influência sobre nós. Ele está dizendo que agora nós podemos viver de uma nova vida. Podemos experimentar e estar de fato numa nova história que Ele mesmo estabeleceu para nós. Por quê? Porque o reino de Deus está no meio de nós, está em nós, e nós estamos nesse reino. Então toda a provisão, toda a alegria, toda a paz que o homem pode experimentar, nós podemos experimentar, porque o reino de Deus chegou a nós por meio de Cristo. Esse milagre de Jesus, libertando esse homem cego e mudo, expulsando aquele demônio, significa que os nossos olhos espirituais foram abertos por meio de Jesus. E antes, nós que não conseguíamos ver o reino de Deus em nós e agindo em nosso favor, agora nós podemos, porque Jesus nos libertou, Jesus abriu os nossos olhos, Jesus expulsou a nuvem que escurecia a nossa visão e nos impedia de ver o seu reino em nosso meio. Jesus nos libertou e Ele abriu os nossos olhos, e por isso agora nós podemos ver o reino de Deus, podemos ver a mão de Deus agindo em toda e qualquer situação em nossas vidas. Como aquela história, né? O pastor Silvio já falou aqui, né? Daquela mulher que estava passando necessidade, estava ouvindo um programa de rádio, e naquele programa de rádio, então o locutor ali, né? O radialista, ele disse: olha, se você... Era um programa evangélico, né? O radialista, ele disse ali: olha, se você tem alguma necessidade, né? Liga pra gente, tal, a gente vai tentar te ajudar. E uma irmãzinha estava passando necessidade, ligou lá e falou: olha, eu estou precisando aqui de ajuda, estou sem nada, né, em casa para comer e tal. E ela ligou lá, e nessa rádio, ou essa rádio, né, essa estação, tinha lá uns funcionários de um supermercado ouvindo. O dono desse supermercado era satanista. E ele, por tabela, ouviu justamente o momento em que essa mulher fala assim: olha, eu peço oração, porque eu estou necessitada aqui, né? Então orem por mim, por causa das minhas necessidades e tal, para que Deus possa suprir. Aí, o que o dono do supermercado fez? Ele montou lá, pediu para os seus funcionários montarem uma grande cesta e falou para os funcionários levarem lá para essa mulher. E aí, só que ele mandou os funcionários com uma recomendação: quando ela perguntar quem que mandou, vocês falam: foi o diabo que mandou. Foi o diabo que mandou. Os funcionários ficaram assim. Ele falou: leva esse mantimento aqui para ela, mas quando ela perguntar, fala que foi o diabo que mandou. Os funcionários, né? Depende do salário ali, levaram lá um caminhão de coisas. Chegou lá, bateu na porta da mulher, e aí falou: trouxemos isso aqui. Ela: glória a Deus, tal, né? Puxa, que coisa maravilhosa, tudo. E aí: pode levar para dentro, me ajuda, tal. E aí levaram tudo para dentro, tal. Na hora de ir embora, a mulher não falou nada, né? Um dos funcionários falou: você não vai perguntar quem mandou esse mantimento? Falei: não, eu não preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Entende? A gente vê as situações, quando nós estamos no reino de Deus, nós vemos a ação de Deus em todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, os milagres de cura que Cristo realizou, né, tinham também, aí vou citar aqui um outro irmão, né, William Hendrickson. Ele diz o seguinte: os milagres de cura que Jesus realizou tinham um significado tríplice, ou 3 significados. Primeiro, confirmavam a sua mensagem, conforme a gente vê em João 14:11. Segundo, revelavam que de fato ele era o Messias da profecia. E terceiro, provavam que, em certo sentido, o reino já havia chegado. Por quê?
como já, aí tem todo um contexto aqui desse trecho que eu tirei, né? Como já se indicou, o conceito de reino inclui bênçãos, tanto para o corpo como para a alma. Então, tudo isso representava que o reino de Deus já estava presente. E é para isso que esse milagre aponta. Jesus não somente expulsa os demônios, ele expulsa o reino e o domínio das trevas da vida daqueles que ele liberta. Os versos 29 e 30, né, diz, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois que lhe saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, nesses dois versos aqui, o que Jesus faz? Jesus prova, primeiro, que ele é maior e mais poderoso que Satanás, e ele entra no reino do inimigo, com o inimigo presente, amarra esse inimigo, e sem mandato de busca, sem pedir permissão, ou sem pedir licença, ele resgata aqueles que estavam ali aprisionados. Ele resgata aqueles que estavam ali, que foram sequestrados por causa do pecado e estavam aprisionados ali por causa do pecado. E ele liberta essas pessoas. Jesus não fica pedindo permissão para o diabo. Ele não pede permissão para o diabo. Ele vai lá e resgata quem ele quer. Ele vai lá e liberta quem ele quiser. E o que o diabo pode fazer quando Jesus quer libertar alguém? Não pode fazer absolutamente nada. O diabo não pode fazer absolutamente nada contra aquele que é enviado por Deus. Inclusive, e quem é enviado por Deus? Nós, a igreja. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, por isso Ele nos envia. Ele nos envia para quê? Para, como a profecia lá de Isaías diz a seu próprio respeito, né? Para que nós possamos ir, pregar o evangelho, libertar o cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Nós, como igreja de Cristo, nós vamos até onde estão as pessoas aprisionadas, pregamos o evangelho de Cristo, apontamos que a liberdade só pode ser alcançada por meio de Cristo. O Espírito Santo age no coração dessa pessoa, levando ela ao arrependimento, levando ela a reconhecer Jesus como Senhor, e então ela é liberta por Cristo, pela obra de Cristo na cruz. E tudo isso quando nós entendemos o chamado que Cristo nos fez, que está inclusive no final do Evangelho de Mateus aqui, do ide. Ide e pregar o Evangelho, essa é a nossa função, ir e pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, o reino de Deus chega onde o Evangelho é pregado. Ele liberta aqueles que estão na escravidão. Mas nesses dois versos 29 e 30, há um desafio aqui, há um confronto ainda muito mais forte. Porque Jesus não só expõe a incoerência dos fariseus e das acusações falsas que eles levantam, mas Jesus dá um ultimato aqui. Ele diz: quem está com Ele, quem crê nele, está liberto e está em seu reino. E quem não crê nele é seu inimigo. Está no reino das trevas e está condenado ao inferno. Mais uma vez, não tem uma terceira via. Não há uma terceira alternativa. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra Cristo. Ou nós pertencemos a Ele, ou nós pertencemos ao inferno. Não há uma terceira via. E a minha pergunta é, a pergunta que o próprio Espírito fez para mim: de que lado você está? De que lado você está? A qual reino você pertence? Não existe espaço para neutralidade. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou nós pertencemos a Cristo, ou nós não pertencemos a Ele. Mais uma vez, não há espaço para neutralidade. Não há espaço para o politicamente correto. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Ou nós estamos no reino de Deus, e por estarmos no reino de Deus, nós estamos em clara oposição e guerra contra o inferno e o reino das trevas, ou nós estamos nas trevas em clara oposição e em guerra contra o reino de Deus. Jesus deixou muito claro aqui que o seu reino, o seu poder, está muito acima do poder do reino
de Satanás. Está muito acima. Ou então nós estamos com ele, ou estamos contra ele. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas, elas não estão possuídas por espíritos malignos, mas seus corações estão totalmente possuídos pelo mundo. Estão totalmente possuídos por aquilo que o mundo oferece. Estão desejosos, ardentemente desejosos pelo que o mundo oferece. Por isso seus corações estão endurecidos, seus olhos estão obscurecidos e suas mentes estão cauterizadas. Por causa do desejo e do amor que têm pelo mundo. Estão perdidos em seus desejos e em seus anseios. Como não podem ver a situação em que estão, o que eles fazem? Eles se adaptam a esta condição que o mundo oferece, abraçam o modo de vida e de pensamento que o mundo estabelece e vivem bem com isso. Até mesmo, pasmem, no meio da igreja. Pessoas que amam o mundo, mas que estão no meio da igreja, acabam adaptando a sua fé às suas próprias limitações. E vivem neste mundo, de forma comum, mas achando que estão agradando a Deus. Vivem de forma mundana e pecaminosa. Estão perdidos, fora do reino de Deus, fora da sua presença, mas achando que estão com Ele e acreditando que está tudo bem. Mas o que acontece quando o Evangelho é pregado? Quando o Evangelho de Cristo é pregado? Quando a palavra de Deus é pregada? Quando o Evangelho alcança até mesmo esses que estão vivendo no engano, estão obscurecidos pelo mundo e desejando as coisas do mundo, o império das trevas é dissipado. Todo o poder das trevas é dissipado. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Por isso nós temos que pregar aquilo que Cristo fez. Por isso nós temos que anunciar por que Jesus veio. Porque quando o Evangelho é pregado, todas as forças espirituais do mal que tentam impedir que a pessoa seja liberta, não será suficiente. Porque o poder libertador de Jesus vai, de fato, livrar essas pessoas. Porque o poder de Jesus e o poder do Evangelho é muito maior do que qualquer outro poder, como eu já disse. O Evangelho faz o cego ver. O Evangelho faz com que as pessoas desfrutem do reino de Deus. E o Evangelho faz com que as pessoas falem do reino de Deus. Preguem a respeito do reino de Deus. O Evangelho de Cristo abre os nossos olhos para que nós possamos ver. E para finalizar, eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2, e eu quero convidar você a ler comigo. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Olha o verso 2. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Vou ler novamente. Levanta-te, resplandece. Vou abrir um parênteses. Prega o Evangelho. Anuncia o reino de Deus. Por quê? Porque é chegada a luz de Deus está sobre você. Como diz também lá em Números, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. Glória. E a glória do Senhor já nasceu sobre você. A glória do Senhor já nasceu sobre você. Isso é maravilhoso. Zacarias diz, se eu não me engano, no capítulo 2, verso 5, eu acho, diz que o Senhor, Ele é ao nosso redor como um muro de fogo. E no nosso meio, Ele mesmo é a sua glória. Ele resplandece a sua glória no nosso meio.
Então o inferno se levanta contra nós? Sim, se levanta. Mas para chegar até nós, ele tem que passar por Deus, tem que passar pelo Espírito Santo, tem que passar por Jesus, tem que passar pela glória de Jesus. Você acha que ele consegue? Alguém consegue vencer Deus? Não. O Senhor é quem nos cerca. Ele é como um muro de fogo ao nosso redor. E nós estamos na sua presença, e na sua presença a glória dele resplandece. Na sua presença a glória dele brilha. Por isso a Bíblia fala que nós somos como luz nesse mundo em trevas. E quero ler novamente o verso 2. As trevas podem cobrir a terra, e de fato estão cobrindo a terra. A escuridão cobre os povos. A gente vê como estão as nações, como estão as civilizações contemporâneas. Mas há um povo no meio deste mundo, há um povo no meio das nações, cuja glória do Senhor resplandece, cuja glória do Senhor se vê e é vista e é mostrada. Esse povo é chamado de povo de Deus. Esse povo é chamado de igreja. Amém? 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 Espero que você tenha compreendido essa palavra. O que eu queria deixar para vocês aqui é que esse milagre mostra para nós que o reino de Deus, que foi inaugurado no nascimento de Jesus, está em nós. E nós estamos nesse reino. E nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus provê nesse reino. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar. Talvez você esteja num momento em que muitas coisas se levantam contra você e tentando te impedir de ver o reino de Deus e de você se ver no reino de Deus. Mas nessa oração, eu quero que você se apresente diante de Jesus e diga: Senhor, se alguma coisa está me impedindo de ver o teu reino na minha vida, que o Senhor possa dissipar isso agora. Que o Senhor possa abrir os meus olhos para que eu veja o teu reino na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja e atuando nesse mundo. Um reino que liberta, um reino que limpa, um reino que santifica. Um reino onde o homem não é exaltado, mas o Senhor é exaltado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Jesus, obrigado porque o Senhor resplandece o teu rosto sobre nós. O Senhor manifesta o teu reino em nossas vidas. E porque nós estamos no teu reino, o reino das trevas não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos libertou. E como o Senhor mesmo disse, está relatado lá em João 14: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade, João 8 diz isso, que o Senhor nos libertou. E porque o Senhor nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a ver que nós estamos livres, porque o Senhor nos libertou. Que o Senhor nos ajude a viver neste mundo como cidadãos do teu reino. Que o Senhor nos ajude a ver que o reino das trevas não tem mais poder sobre nós, que Satanás não tem mais influência sobre as nossas vidas. Nós estamos livres, o Senhor nos libertou. Nós não estamos mais debaixo de jugo, mas estamos debaixo da tua glória, estamos debaixo do teu poder. O Senhor está sobre nós, o Senhor nos libertou. Estamos no teu reino, Senhor. O teu reino veio, e nós podemos ver. O teu reino veio e nós podemos ver. Que nós possamos viver como aqueles que estão de fato no teu reino. Que nós, ó Pai, possamos proclamar o teu evangelho, anunciar as boas novas, anunciar que aqueles que creem no Senhor também podem ser libertos e podem viver no teu reino e desfrutar dos recursos e provisões que o Senhor nos dá no teu reino. No teu reino nós temos tudo, Senhor.
No teu reino nós temos tudo. No teu reino nós temos as provisões de todas as coisas. No teu reino nós não precisamos ficar ansiosos. No teu reino não há necessidade de coisa alguma. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ver o teu reino atuante em nossos dias, em nossas vidas, e que em todo tempo, em toda circunstância, nós possamos, ó Pai, viver como aqueles que foram alcançados pelo teu poder. Que esse milagre, Pai, nos desperte a ver o teu reino todos os dias em nossas vidas e sermos agradecidos, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o teu reino, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E se algum de nós aqui, se alguma pessoa em nosso meio ainda não consegue ver, que o Senhor, ó Pai, possa agora agir de forma libertadora, como o Senhor fez com esse milagre, com esse homem, libertando o Senhor de toda a escuridão que o inferno lançou sobre eles. Senhor, amém. Que o Senhor os liberte agora, Pai. Que o Senhor cure os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Que o Senhor nos cure por completo, Deus. Que nós possamos viver em conformidade com o teu reino. É isso que eu te peço, Pai. Liberta aquele que precisa ser liberto, pelo poder do teu evangelho, pelo poder da tua palavra, pelo poder da ação do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.